Engraçado que a gente ouve sempre aquela pergunta, qual é a sua classe social, né? E às vezes as pessoas nem sabem qual é a classe social delas e aquela confusão. Se você pergunta para a pessoa qual é a sua classe social, ela também não sabe qual é a classe social dela. Muito, né? Você pode fazer o teste aí que vocês vão constatar que as pessoas não sabem qual é a classe social dela. Classe social no sentido econômico. Lógico, abrange outras coisas, mas quando se pergunta dá essa conotação econômica financeira, né? E... Mas uma coisa que ninguém pergunta, tipo, qual é a sua classe cultural, né? No sentido de conhecimento, de capacidade de conhecimento, ou conhecimento amplo, né? Seu grau de conhecimento, seu grau de cultura, né? Qual é a sua classe cultural? Você já se perguntou isso, né? Engraçado que dentro dessas bolhas, né? Lógico, a gente tende a ter uma bolha de pensamento e essas bolhas de pensamento você pode ver que não é por classe social, financeira, econômica, né? Elas vão pela margem de conhecimento dos indivíduos, né? Pelo grau de conhecimento amplo, né? Grau de cultura, grau cultural. Então, isso, como é que eu posso dizer? É bem amplo, independente da sua classe, né? Porque essa é a tendência natural do ser humano, se relacionar com pessoas como se diz no linguajar de ramificação de trabalhos, né? Network, né? Entende? É mais ou menos isso, né? Só que é tipo não sei, seria como uma espécie de network cultural, né? E dentro dessas bolhas tem até os tipos os domínios da linguagem, por exemplo. Aí o domínio da linguagem eu classificaria como tipo uma linguagem técnica, por exemplo, juridiquês. Não tem lá o juridiquês? Aí você vai por outras profissões, cada profissão tem a sua linguagem técnica, seu modo de transmitir o conhecimento, ou de conversar, ou de dialogar, vamos dizer assim, né? E nessas bolhas, você pode pegar aí, por exemplo, as pessoas com mais alto nível cultural, de conhecimento amplo, né? Ali não tem divergência econômica, né? Porque você pode ver, você é rejeitado, lógico que no Brasil, por exemplo, há um preconceito contra a classe econômica, não há um preconceito como inventado preconceito racial ou pós-conceito racial, né? Um pós-conceito racial e tal, mas sim um preconceito contra a sua classe econômica. E adotou-se o conceito também relativo a isso, né? Referente a isso, que se o indivíduo é pobre, então ele tem um grau de cultura muito pequeno, o que não é uma verdade, né? Pode ser, eu posso entender no sentido de que o pobre, as classes mais baixas, o cara tá preocupado com outras coisas, né? Não em auto se educar, vamos dizer assim, né? Entende? Por isso que surge até as coisas que eu falei, igual já aconteceu comigo, eu conversando, o cidadão perguntou assim se eu era, em que eu era formado, sabe? Ele mensurou minha capacidade de conhecimento, né? E quis relativizar essa minha capacidade de conhecimento por um pedaço de papel. Justamente por quê? Porque se criou um conceito vazio na cabeça dos indivíduos, da sociedade, né? Entende? Quando você. Antigamente mesmo, quando falasse eu tenho um diploma, você já imaginava que o cara era um crânio no conhecimento amplo, né? Não só no conhecimento específico. Mas é igual dizia São Tomás, amigos são aqueles que gostam da mesma coisa que você, que amam a mesma coisa que você e odeiam as mesmas coisas que você. Então, né, nessas rodas de bolhas de relações humanas, é sempre por isso mesmo. Você pode pegar e ver, né? Entende? É sempre desse jeito. Você não tá numa bolha porque
pela classe econômica da pessoa, ou pelo time que ele torce, ou por causa de outros fatores, mas sim pelo nível cultural e intelectual dos indivíduos, que se assemelham com você. E conforme você vai adquirindo conhecimento e adquirindo cultura, o que acontece no Brasil? Você tende a ser rejeitado, ou você mesmo rejeita essas pessoas. Não é assim na vida? As pessoas vêm e vão, né? Então é tudo pelo seu grau de conhecimento, sua visão de mundo, né? Sua relação de mundo. Não é mais ou menos como a polarização política. Um tem uma visão assim e vai à direita, outro tem a visão acolá, vai à esquerda. Não é por classe econômica, não é por outros fatores, é sim por visão, por percepção, ou falsa percepção, se é que eu posso dizer assim, né, do que deveria ser, do que acho que deveria, do modo de pensar, né? Então, quanto mais você estuda, eu estudo no sentido de adquirir conhecimento, né, de frequentar a escola do Paulo Freire. Quanto mais você se eleva culturalmente, né, e no seu conhecimento, você tende a ser rejeitado por indivíduos da sua bolha, né? Ou seja, você mesmo vai se sentir um perdido, um cego no estudo. O que eu estou fazendo aqui? Porque o nível da conversa é outro, né? É igual eu falei, você pode pegar os caras, pessoas bem inteligentes, bem com um grau de cultura elevado, né? Ali tá tudo misturado. Eles não querem saber, tipo, de classe econômica, vamos supor assim. Eles se relacionam por grau de conhecimento, por grau de cultura. Ali tem gente de toda classe econômica, né? Então, mede-se pelo grau de conhecimento, pelo grau cultural, né? Então, eles se aceitam, vamos dizer, porque todos estão falando basicamente a mesma coisa. Entende? Todos têm um grau de percepção semelhante, né? Ainda que igualzinho é impossível, né? Então, criam-se as bolhas pelo seu grau de conhecimento. Eu falo até por experiência, porque eu me lembro que quando jovem, mais jovem, adolescência, eu me sentia um peixe fora d'água, porque os meus amigos, né, não tinha como. Então, às vezes, o tipo de assunto que eu gosto, que eu gostava, já é um assunto fora da curva. Então, às vezes, eu me sentia fora um peixe fora d'água, literalmente, sabe? Eu me sentia, eu tô falando sozinho, sabe? E é essa sensação que te passa, né? E as pessoas da bolha não tendem a não entender isso, fala que você tá, sabe, né? Então, por quê? Porque o grau de cultural já é outro, o grau de interesse é outro, entende? É a mesma coisa que você gosta de jogar videogame, o outro gosta de, sei lá, de ouvir música clássica, entende? Não bate. Você consegue? O nível são níveis diferentes. Então, quanto mais você buscar auto se educar, né? Que, né, como eu falei, hoje no Brasil é assim, acho que estudar é só para pegar a porra do pedaço de papel do canudo, né? Ninguém tá preocupado em se educar para a vida, para adquirir conhecimento para a vida, né? Como dizia o meu patrão, um cidadão bem inteligente, razoavelmente inteligente, né? Acima da média, vamos dizer assim. Olha que pessoas inteligentes, pessoas com conhecimento, até o peido é doce. E é verdade, ele não tá errado não. É outro nível, outra situação, sabe? Você vai conversar com aquelas pessoas fúteis, sabe? Fúteis. Ainda que seja né, igual eu tô falando, da classe social, ainda que seja do mundo, numa classe econômica maior do que a sua, só fala merda, né? É o chamado small talk. Então, sabe, fica um negócio meio fora da caixa, né? Então, essa é uma pergunta que eu me fiz e estou fazendo para vocês todos que vão ouvir esse áudio, vão ver esse vídeo. Você já parou para se perguntar qual é a sua classe cultural? Eu diria mais, se você é de uma classe baixa economicamente,
Eu acho que a responsabilidade, o dever é muito maior para quem é pobre, né? Essa é a minha percepção do mundo, né? Como dizia a minha avó, pobre só tem um nome, né? Pobre só tem um nome, pobre tem que zelar pelo nome dele, né? E eu tiro por mim, tipo assim, eu às vezes estou em grupo de ali em grupos de WhatsApp pessoas das mais ramificadas, né? Veias de pensamento, religião, classe econômica. E eu não chego pedindo respeito para ninguém, me respeita, né? Não é assim que a banda toca. Eu consigo esse respeito, né? Eles me dão esse respeito dentro desse contexto por quem eu sou, pelas coisas que eu falo, né? Então eu ganho esse respeito, né? Por isso ficou muito na moda, respeito, respeito, entende? Quando você respeita alguém, você pode ver, você respeita alguém não pelas obras dela, né? O Ayrton Senna, por que nós gostamos do Ayrton Senna? Porque ele fez por merecer, né, cara? Não é que me respeita, sabe? Então não é, né? Entende? Então a tendência é sempre essa. Quanto mais você se elevar no seu grau cultural, no seu grau cultural de conhecimento, de adquirir conhecimento, de amplificar o seu nível de conhecimento, aumentar o seu nível de conhecimento, a bolha que você está aí hoje, se as pessoas não estiverem no mesmo nível, você vai ser rejeitado por elas. É assim que funciona. Aliás, essas bolhas não vai ter nem mais interesse para você mesmo, porque o nível da conversa vai tá baixo, vamos dizer assim. Entende? Vai estar num degrau a menos, ou 2, 3 degraus a menos daquelas coisas de interesse que você tem, de conversa, de cultura, de conhecimento, né? Então, você tem que buscar pessoas, vamos dizer assim, do mesmo nível cultural que você, independente da classe econômica, né? Entende? Então, esse é a grande mágica do negócio, eu acho que é o grande conselho. Eu nasci pobre e eu sempre gostei de ler, eu já nasci com isso, né? Mas isso você pode adquirir também, isso. Auto se educar, né? Independente da sua classe social, independente disso. Lógico, para mim, o pobre tem que fazer muito mais isso. Essa é a minha opinião. As pessoas estão com coisa supérflua, né? Já teve gente que eu conversando no assunto assim, no serviço, o cidadão olha para mim, o que isso vai acrescentar na minha vida? Depois vai lá no Facebook reclamar do preço do feijão, o preço da gasolina, o preço do álcool em gel. Entende? Esse é a grande questão. Não acrescenta na sua vida, né? Entende? Então tem que se elevar e conforme você vai se elevando, né? Dentro da capacidade de cada um, lógico, cada um é cada um. Mas quanto mais você vai se elevando, mais você vai ser rejeitado